Há momentos em que a gente sente que tem algo além do que os olhos conseguem ver. Não é medo. Também não é invenção da cabeça. É uma sensação sutil, quase silenciosa, de que o mundo espiritual está mais perto do que parece. Como se, em certas horas, o véu que separa o visível do invisível ficasse mais fino. E aí, sinais discretos atravessam a rotina sem fazer alarde, mas tocam fundo o coração de quem está atento. Muita gente guarda lembranças assim. Um animal que se comporta de forma estranha, um barulho fora de hora, um olhar fixo para o nada, uma inquietação que surge do nada. Quase sempre, tudo isso é descartado. Coincidência, cansaço, imaginação. Mas, e se não for? Santa Teresa, que viveu uma vida marcada pela oração e pela intimidade com Deus, ensinava que toda a criação participa desse mistério. A comunhão entre os vivos e os que já partiram é real, nada acontece por acaso. E quando o coração está disponível, tudo ao redor pode se tornar sinal. Basta aprender a escutar. Para ela, Deus não força, convida, com ternura e simplicidade. E muitas vezes esse convite vem através das coisas mais humildes. Animais, por exemplo. Sempre ali, em silêncio, atentos, como se enxergassem realidades que nos escapam. A saudade de quem se foi é uma dor que ronda quase toda a família. Não se explica só com a morte, porque o amor continua. E quando o amor continua, a responsabilidade espiritual também continua. Rezar por quem partiu não é só tradição, é um gesto de amor. É reconhecer que os laços seguem vivos, mesmo depois do último suspiro. Santa Teresa sentia isso com profundidade. As almas em purificação não estão longe. Não vivem num lugar abstrato. Elas pertencem à nossa história, nossa casa, nossa linhagem. Moram na nossa memória e no nosso afeto. Em suas experiências místicas, ela entendeu que Deus às vezes permite que a própria criação sinalize essa proximidade. Não como espetáculo, nem como algo para alimentar curiosidade, mas como um chamado à compaixão, à intercessão, à oração. É como se o céu, percebendo o nosso esquecimento, usasse meios simples para lembrar. Ainda existem almas que precisam de amor, de preces, de lembrança. Quem nunca sentiu um aperto no peito sem saber por quê? Quem nunca pensou em alguém que partiu e, no mesmo instante, algo mudou no ambiente? Um silêncio diferente, um som que surge do nada, um animal que reage de forma incomum. Santa Teresa dizia que, quando isso acontece em momentos de oração, de recolhimento, não são eventos aleatórios. São convites para olhar o eterno com outros olhos. Ela acreditava num Deus que não abandona ninguém, nem vivos nem mortos. E quando a oração enfraquece, quando a pressa do dia a dia faz com que esqueçamos de interceder, a misericórdia encontra outro caminho, sem invadir, sem impor, apenas sugerindo, tocando a consciência com leveza. Essa visão tem algo de profundamente consolador. Saber que quem a gente ama não foi esquecido por Deus, que mesmo quando nossa fé vacila, a providência segue agindo, que tudo, desde o menor ser até o mais simples gesto, pode ser instrumento de cuidado. Santa Teresa via isso como sinal do amor organizado de Deus, um amor que ensina devagar, respeitando o tempo de cada alma. Talvez você já tenha vivido alguma situação assim, algo que ficou sem explicação, um gesto, um comportamento, uma sensação que parecia querer dizer mais. Talvez tenha ignorado, por medo, por falta de referência, por receio de parecer exagero. Santa Teresa compreendia isso. Por isso dizia, não se trata de buscar sinais, mas de acolher, com humildade, quando eles surgem. Sempre com fé, sempre com discernimento, sempre com o coração voltado para Deus. No fim das contas, o mais importante não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Se o que você viveu despertou oração, saudade boa, vontade de oferecer uma missa, um terço, uma intenção, então cumpriu seu papel, porque tudo o que vem de Deus conduz ao amor. Nunca ao medo vazio, nunca à curiosidade sem sentido, nunca à superstição. Conduz à caridade, à responsabilidade espiritual, à confiança. Existe um fio invisível ligando gerações.
um fio de oração, memória, intercessão. Quando ele está vivo, algo muda. A casa fica mais leve, o coração mais sereno, a saudade menos pesada. Se transforma em esperança. Santa Teresa acreditava que rezar pelos mortos não ajuda só as almas em purificação, cura também os vivos, reorganiza a fé, reforça a confiança na eternidade. É nesse contexto que os sinais começam a surgir. Simples, discretos, delicados. Não assustam, lembram, cuidam, acordam o espírito. E o despertar começa no coração, mas alcança toda a vida espiritual. Esse é só o começo. Aos poucos, dá para mergulhar mais fundo nesse sentido espiritual dos sinais. Sempre com respeito, com fé, com discernimento e, acima de tudo, com amor. Porque tudo que toca esta eternidade precisa ser tratado com reverência. Se isso fez sentido para você, se despertou algo que já estava aí dentro, talvez seja porque o seu coração está sendo preparado para ver além da superfície e para compreender a beleza dessa comunhão entre quem ainda caminha e quem já espera a plenitude no céu. Quando a gente começa a aceitar que a vida não termina no último suspiro, tudo muda por dentro. A forma de lembrar, de sentir saudade, de rezar, até o jeito de enxergar o que acontece ao nosso redor. Santa Teresa dizia que o amor não se dissolve com a morte. Ele muda de estado, continua vivo, atento em relação. Por isso, continua precisando de cuidado, de oração, de presença espiritual. Ela explicava que muitas almas passam por um caminho de purificação, um processo de reencontro com a luz plena de Deus. Não é castigo, é preparação. Não é abandono, é amadurecimento. Mas esse caminho não é solitário. As orações dos vivos fazem diferença. Cada prece, cada intenção, cada gesto de amor é um alívio real, um consolo, uma ajuda que atravessa tempo e espaço. O que pouca gente percebe é que Deus, com sua pedagogia delicada, não deixa esse vínculo se apagar. Quando a fé esfria, quando a memória falha, quando a rotina engole a espiritualidade, a providência encontra outro jeito de tocar o coração. Um dos caminhos é permitir que a criação fale, de modo simples, discreto, como quem convida sem fazer barulho. Um convite para lembrar, para rezar, para interceder. Santa Teresa nunca falava de espetáculo ou de misticismo exagerado. Ela falava de sensibilidade espiritual, de enxergar a realidade com os olhos da fé. Para ela, o mundo não é só matéria, é linguagem, um lugar onde os detalhes podem carregar chamados, onde silêncios podem esconder mensagens, onde comportamentos incomuns podem ser convites. E quando algo assim acontece, a primeira resposta não deve ser medo, nem curiosidade, nem análise racional. A resposta certa é o recolhimento, levantar o coração a Deus, fazer uma oração simples, pensar com carinho em quem partiu, pedir misericórdia em silêncio, porque o que importa não é o fenômeno, é a alma, é a comunhão entre os mundos, é a caridade que não se rompe com a morte. O amor continua, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando não escuta. Talvez você já tenha vivido algo assim, sentido uma presença, uma lembrança repentina, uma emoção que não soube explicar. Talvez tenha notado algo fora do comum no ambiente e talvez tenha ignorado achando que era só cansaço ou coincidência. Santa Teresa diria que, mesmo se for coincidência, a oração nunca se perde. Rezar por quem já partiu nunca é inútil. Oferecer uma intenção nunca é desperdício. É sempre luz, sempre amor em movimento. Ela ensinava que rezar pelos falecidos também cura os vivos. Acalma culpas, suaviza saudades, reorganiza lembranças, transforma a dor em esperança. A oração alinha a alma, faz a vida voltar a ter sentido. A morte, aos poucos, deixa de ser ruptura e se torna passagem. E quando esse amadurecimento espiritual começa a acontecer, algo muda. A pessoa percebe que não está sozinha. Existe uma família invisível que caminha junto, uma comunhão que atravessa gerações. Os que partiram continuam por perto, não como sombras assustadoras, mas como irmãos à espera de amor e luz. Santa Teresa falava com insistência.
O céu não é indiferente à terra, e a terra também não deveria ser indiferente ao céu. Há uma troca constante de graça, um fluxo contínuo de cuidado entre vivos e mortos, um movimento de amor que não para. Quando essa verdade entra no coração, tudo ganha outro valor. A oração passa a ter mais sentido. O silêncio se torna espaço de escuta. A intenção mais simples ganha peso eterno. 1 minuto de intercessão pode aliviar uma dor que a gente nem vê. Uma lembrança pode abrir portas para a misericórdia. E talvez você esteja aqui por causa disso, porque seu coração está sendo chamado a retomar esse vínculo, a lembrar de alguém, a rezar por alguém, a transformar saudade em presença, dor em intercessão. Talvez você tenha uma memória que ainda dói. Talvez esse vídeo esteja tocando exatamente aí. Se for o caso, acolha com carinho. Não ignore. Pode ser um convite suave para algo maior. Transformar a ausência em oração é um dos gestos mais profundos de amor. E se tudo isso está fazendo sentido para você, se toca em algo verdadeiro, talvez seja a hora de se aproximar mais, acompanhar os próximos vídeos, se inscrever no canal, partilhar sua experiência nos comentários. Pode ser uma forma bonita de seguir em comunhão com quem também busca rezar, compreender e amar com mais profundidade. À medida que a consciência espiritual aprofunda, a gente começa a perceber que nem toda linguagem passa pelas palavras. Algumas comunicações não chegam pelos ouvidos, mas direto no coração. Há presenças que não se veem com os olhos, mas se sentem na alma. Santa Teresa chamava isso de percepção interior, uma sensibilidade que nasce quando a oração deixa de ser obrigação e se torna relação viva com Deus. Ela dizia que, quando o coração se aquieta, a alma começa a notar coisas que antes passavam batido. Uma mudança no ambiente, um movimento discreto, uma memória que chega de repente, uma paz sem explicação, nada espetacular. Só um sussurro, e nesse sussurro, muitas vezes, está o pedido silencioso de quem já partiu e ainda precisa de luz. Santa Teresa compreendia que as almas em purificação não se aproximam para assustar ou confundir, elas só pedem ajuda. Uma ajuda que não é visível nem material, mas é profundamente eficaz. A oração. Uma prece feita com amor tem força real. Um terço rezado com entrega pode aliviar sofrimentos que não vemos. Uma missa oferecida com intenção sincera pode abrir caminhos de misericórdia que nem imaginamos. Quando a pessoa se torna mais atenta a essas coisas, começa a viver diferente, com mais consciência. Cada dia vira chance de amar, além do que é visível. Cada lembrança de alguém que partiu se transforma em intercessão. Cada saudade vira ponte, cada lágrima, súplica. E aí acontece algo bonito. O medo da morte diminui. Ela deixa de ser vista como fim e passa a ser entendida como passagem. O além não parece mais tão distante. A fé deixa de ser teoria e vira experiência. Viva, real, próxima. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez, enquanto escuta essas palavras, alguém venha à sua mente. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um amigo. Alguém que marcou sua vida e que já se foi. Se for assim, não ignore. Pode ser um chamado discreto, um convite para transformar essa lembrança em oração. Para dizer, ainda que em silêncio, eu não te esqueci, eu continuo te amando, eu sigo rezando por você. Santa Teresa acreditava com firmeza. Nenhuma oração se perde, nenhuma intenção sincera passa despercebida por Deus. Cada gesto de amor deixa frutos, mesmo quando não vemos. E no tempo certo, tudo se revela, em forma de paz. Se esse conteúdo está tocando seu coração, se parece falar com sua história, suas perdas, sua fé, sinta-se acolhido ou acolhida. Este espaço também é um lugar de partilha, de escuta, de comunhão. Fique à vontade para escrever nos comentários o que você já viveu, o que sentiu, o que aprendeu agora. Suas palavras podem tocar outros corações, aliviar outras dores, ajudar quem também precisa se sentir compreendido. E se você sentir no coração o desejo de continuar essa caminhada, de aprofundar esses temas com mais calma, sensibilidade e fé,
considere se inscrever no canal, não como rotina, mas como decisão de fazer parte de um lugar onde a espiritualidade é levada a sério, com respeito, com humanidade, com amor. Aqui, cada história conta, cada lágrima tem valor, cada busca é bem-vinda. Chega um momento na caminhada interior em que a gente entende: não estamos aqui só para viver a própria história. Estamos aqui também para carregar com amor a história de quem veio antes. Santa Teresa falava que a vida é como uma grande corrente espiritual. Um elo sustenta o outro. Os vivos sustentam os que partiram com oração, e os que já partiram sustentam os vivos com intercessão diante de Deus. É uma troca silenciosa, profunda, cheia de ternura e responsabilidade. Quando essa verdade desperta dentro da gente, o olhar muda. O mundo já não é só cenário da rotina. Vira território sagrado. Um quarto silencioso pode se tornar lugar de oração. Uma lembrança que chega de repente pode se transformar em súplica. Uma saudade pode deixar de ser dor e virar ponte. E os pequenos sinais da vida, aqueles que antes pareciam aleatórios, passam a ter outro sentido. São lidos com os olhos da fé, não como superstição, mas como confiança na providência. Santa Teresa dizia com firmeza: Deus não abandona nenhuma alma, nem as que ainda estão aqui, nem as que estão no caminho da purificação. E quando o amor dos vivos esfria, quando a memória apaga, quando a pressa faz esquecer o que é eterno, o céu encontra um jeito de tocar de novo o coração, sem medo, sem imposição, com delicadeza, sempre com delicadeza. Por isso ela insistia: a resposta deve ser sempre a oração, nunca o pânico, sempre o recolhimento, nunca a curiosidade vazia, sempre o amor, nunca a desconfiança. Porque tudo o que vem de Deus conduz à paz, mesmo quando nos provoca, mesmo quando nos chama à responsabilidade espiritual, mesmo quando nos obriga a olhar mais fundo. Talvez, depois de ouvir isso, você comece a enxergar a sua própria história com outro olhar. Talvez se lembre mais de quem partiu. Talvez sinta vontade de rezar com mais frequência. Talvez perceba que a saudade não precisa ser só dor. Pode ser encontro, pode ser comunhão. E talvez compreenda que amar alguém não termina quando o corpo vai embora. Apenas muda de forma. Santa Teresa acreditava no reencontro, com todas as forças. Para ela, comunhão não era teoria, era realidade viva. Cada oração feita agora é uma semente de paz, que floresce na eternidade. Cada intercessão é um gesto concreto de amor, que atravessa o tempo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Seu coração foi tocado porque carrega uma sensibilidade para o que é eterno, para o sagrado, para a comunhão que continua, mesmo quando tudo parece silêncio. E isso é um dom que pode ser cultivado, aprofundado, partilhado. Se sentir vontade, escreva nos comentários a sua história. Fale sobre alguém que você ama e que já partiu. Diga o que sentiu ao ouvir essas palavras. Compartilhe o que tocou sua alma, o que despertou sua fé. Sua experiência pode ser consolo para alguém que também carrega uma saudade. E se quiser continuar caminhando com a gente, refletindo, rezando, aprendendo a viver a fé com mais profundidade e humanidade, considere se inscrever no canal, não como algo automático, mas como quem escolhe fazer parte de uma comunidade que valoriza a fé, a memória, a oração e o amor que não morre. Aqui, cada história importa, cada lágrima tem espaço, cada busca é bem-vinda. Que você se sinta em casa, que se sinta acompanhado e que perceba no silêncio do coração que já faz parte dessa grande família espiritual que une quem caminha aqui e quem já descansa na esperança da vida eterna.